Você ouve na Rádio Cairós 106.5 FM o programa Psicologia em Foco, com a psicóloga e psicanalista Elisandra Vieira. O rio de alegria está neste lugar.
Bom dia, graça e paz, Senhor Jesus, mais uma vez, mais um sábado, né? Estamos aqui para o programa Psicologia em Foco, um sábado um pouco mais gelado, mas um sábado gostoso, né? Tá bom esse calor, esse frio, né? O calor, aquele de chuva, tava muito ruim, tudo um calor demais, assim, e com muita umidade. Parece que a previsão é de que vem aí pela frente nesta semana mais uns dias de frio e talvez venha chuva de novo, não sei, mas eu espero que fique apenas frio, né? Espero que a semana tenha sido abençoada, que tenha sido, né, de bênção sobre a vida de cada um de vocês. Vai já compartilhando aí, como eu sempre falo, né? A gente está começando aqui o programa, mas já vai mandando o link, já vai chamando os amigos, as amigas, vai conversando aí com o pessoal lá nos grupos do WhatsApp, vai mandando, vai chamando o pessoal para estar aqui conosco, né? Mesmo que virtualmente, é muito importante a sua companhia. O programa é feito para cada um de vocês, não é? Se não tivermos a audiência, não tem programa, de nada vai valer, não é mesmo? A gente precisa e gosta muito da companhia de vocês, da audiência, dos feedbacks que eu sempre recebo quando encontro, né, o pessoal fora da rádio. Enfim, isso é tudo muito bom e que nos motiva a continuar e a estarmos, não é, sempre buscando, refletindo, pensando que assuntos trazer, que assuntos compartilhar com a audiência, né, aqui pelas ondas da Rádio Kairos. E hoje, né, hoje eu vou estar falando sobre os problemas que impedem uma boa comunicação, que, né, comunicação está presente em todos os nossos relacionamentos, né? E como o ser humano é relacional, é comportamental, nós estamos sempre nos relacionando, a gente deve buscar uma boa comunicação para que tudo, né, todos os nossos relacionamentos, em todos os lugares que nós estamos, que nós chegarmos, a gente possa viver, né, o melhor de um relacionamento, uma comunicação saudável, sem ser aquela comunicação travada, truncada, mas uma comunicação realmente que leve a mensagem que a gente está querendo transmitir da mesma forma que a gente possa receber aquilo que o outro nos entrega enquanto comunicação. Então, não é? Hoje vamos falar sobre isso, os problemas que impedem uma boa comunicação. Vai continuando conosco aqui, não sai daí, né? Seja pelo aplicativo, seja pela rádio, Facebook, YouTube, enfim. Mas continua na escuta conosco. Agora vamos na continuidade com louvor e já retornamos aqui, retomamos o microfone para estar falando sobre comunicação, tá bom? Fica na escuta e a gente já volta aí rapidinho. Nosso coração. Ele mora acima de tudo, além do universo, mas pra te ajudar, sempre está bem perto, nos montes e vales, atravessa por ti. Sabe onde fica a dor de um coração ferido, sabe levantar o ego caído nas obras do mal, ele sabe dar fim. Eu não conheço você, nem sei tua história. Se algum problema te assola agora, fale com Jesus, fale com Jesus. Se a escuridão da angústia tomou tua estrada, você faz de tudo, luta e não ver nada. Ele é a luz, ele é a luz. Pode pedir que ele está aqui, pode chorar que ele vai consolar. Ele entende o teu pranto e atende
basta acreditar. Pode estender suas mãos para os céus. Ele é amigo, ele é justo e fiel. Faz o impossível, se torna possível pra te abençoar. Só Jesus pra te ajudar. Aleluia! Eu não conheço você, nem sei tua história, mas se algum problema te assola agora, fale com Jesus, fale com Jesus. Se a escuridão da angústia tomou tua estrada, você faz de tudo, luta e não der nada. Ele é a luz, ele é a luz. Pode pedir que ele está aqui, pode chorar que ele vai consolar. Ele entende o teu pranto e atende, basta acreditar. Pode estender suas mãos para o céu. Ele é amigo, ele é justo e fiel. Faz o impossível, se torna possível pra te abençoar. Só Jesus pra te ajudar. Pode pedir que ele está aqui, pode chorar que ele vai consolar. Ele entende o teu pranto e atende, basta acreditar. Pode estender suas mãos para os céus. Ele é amigo, ele é justo e fiel. Faz impossível, se torna possível pra te abençoar. Só Jesus pra te ajudar. Só Jesus pra te ajudar. Só Jesus pra te ajudar. E voltamos então, aqui de novo para os estúdios da Rádio Kairos, depois de estarmos ouvindo, meditando nesse louvor. E estaremos agora falando um pouquinho sobre comunicação, Deixa eu ver se tem alguém aqui pelo meu. Hoje eu não estou com o telefone da rádio, Então não é todos que eu tenho aqui, de amigos, então não aparece para mim muita gente, mas eu sei que o pessoal já está em sintonia conosco, já está nos acompanhando, E como eu falei, como eu sempre peço, vai compartilhando, vai convidando outras pessoas. Aquilo que nós gostamos e que percebemos nos fazer bem, a nós também, a gente gosta de compartilhar com as demais pessoas. Então vai compartilhando e vai chamando os teus amigos, tá bom? Problemas da comunicação. Comunicação é algo muito importante nas nossas vidas, é algo que realmente nós precisamos estabelecer com qualidade, porque é a partir da boa comunicação que nós conseguimos, a acessar e transmitir aquilo que nós desejamos levar, a mensagem, a informação, resolver um conflito, uma dificuldade. Porém, a gente precisa cuidar porque muitas vezes existem
dificuldades, existem problemas que estão impedindo uma boa comunicação. A comunicação com problemas, com dificuldades, isso traz e aumenta, gera conflitos, dificuldades, choques, vamos dizer assim, não é? E existe hoje, se a gente parar para pensar, como, entre aspas, a comunicação está facilitada. Existem muitos dispositivos, existem aplicativos. Nós podemos nos comunicar de todas as formas, de todas as maneiras. Nunca foi tão fácil eu me comunicar com as pessoas. Pessoas do outro lado do mundo. E rapidinho, aqui em segundos, eu já estabeleço uma comunicação. Eu já falo e eu já tenho uma resposta. Muito fácil, muito rápido. Porém, será que a comunicação realmente ela está melhor? Será que realmente ela está sendo efetiva no seu propósito? Porque comunicar não é apenas eu falar. Comunicar é eu falar, eu ouvir, uma mensagem ser transmitida e ser compreendida naquilo que eu estou tentando dizer, naquilo que eu estou levando para o outro ou para os outros. Isso é comunicar. Que quem me ouve compreenda, entenda, não é aquilo que eu estou querendo transmitir. Se nós estamos no Brasil, falamos português. Se eu for falar em outro idioma, aqui algumas pessoas vão me compreender, mas não todas. Ou a grande maioria não vai. Por quê? Porque a grande maioria fala português. Então, falar em outro idioma vai impedir a boa comunicação. Ah, mas é ruim isso? Não, não é. Mas onde eu estou? Então, tudo precisa ser adequado. Se eu receber alguém aqui que fale em outra língua, outro idioma, eu vou precisar traduzir ou vou precisar de um tradutor para que isso aconteça da melhor maneira, da melhor forma, não é? Então, a mesma coisa. Então, os dispositivos, eles não têm facilitado. Ele facilita, gera uma facilidade que eu envie uma mensagem e até recebo uma resposta. Mas não eles têm dificuldade, mas apesar disso, tem sido ainda muito grande a dificuldade ou as dificuldades em se estabelecer uma comunicação cara a cara, em se estabelecer uma comunicação aberta e profunda. As pessoas hoje, elas ficam muito tempo no telefone, muito tempo no aplicativo, e eu não sou contra. Não sou contra o aplicativo de forma alguma, não sou contra usar o celular, o telefone, não sou contra. Porém, a comunicação somente via uma máquina, ela compromete as nossas relações. As pessoas sabem muito bem falar por aqui, mandar mensagem, como a gente sempre fala, são muito rápidas nos dedos, mas às vezes lentas de pensamento e não conseguem olhar para o outro, falar aquilo que estão sentindo, falar sobre aquilo que acreditam, sobre o que pensam. Elas não conseguem falar com sinceridade, não conseguem parar e ouvir e dar atenção para aquilo que está sendo dito. Às vezes está ali do lado, mas não ouve, não vê, não se comunica com a pessoa. Por quê? Porque está fixo, né, num aparelho, numa comunicação distante com o outro e deixa quem está do lado. Então, isso é um grande problema. Isso é um dos grandes problemas que nós temos enfrentado atualmente. Mas eu quero citar alguns bem pontuais, né? Na verdade, eu marquei aqui 5 para nós estarmos vendo 5 problemas. Primeiro problema que impede uma boa comunicação entre as pessoas, nos relacionamentos. A insegurança. Como assim insegurança? Insegurança atrapalha a comunicação? Sim, atrapalha. Porque a insegurança, né? Ela faz com que a pessoa, o inseguro, no caso, ele acabe sempre por rivalizar com o outro, com os outros, né? Ele está sempre pronto para isso. E o que ele faz? Qual é o comportamento? Qual é a atitude? Do julgamento, de recriminar o outro. O que é isso? A crítica. Não é sempre pronto. Então a prontidão dele é sempre para isso. Trata o outro como seu inimigo. Não vê, não olha o outro como realmente alguém que possa ajudá-lo ou que possa compartilhar
que ambos possam compartilhar informações e ideias a ponto de resolver situações difíceis. Então ele vai sempre olhar o outro, né? Ele vai tratar esse outro como um inimigo. Não importa esse outro se é alguém próximo da família ou se é alguém que simplesmente tem uma relação, por exemplo, de trabalho, que é mais distante. Então a insegurança faz o inseguro agir assim, ele rivaliza com o outro. O outro é seu inimigo, então ele acaba sendo como um rival. E isso não é bom, porque nós não somos rivais de todo mundo, a gente não tem todo mundo como inimigo. Não pode, não deve ser assim. Então, segurança, ela é um dos problemas. Segundo problema que impede uma boa comunicação, o medo. O medo, ele bloqueia a comunicação. Já de início, para começar. Como assim? Porque se eu tenho medo, é muito natural, meio que, eu vou falar meio assim porque não gosto nunca de dizer 100%. A pessoa vai recuar e vai se fechar. Então vai bloquear, ela vai evitar se comunicar. Ela vai evitar falar, ela vai evitar estabelecer qualquer tipo de comunicação, porque a comunicação não é só pela fala, né? A comunicação ela é muito mais ampla. Distancia as pessoas, né? Porque ele bloqueia a comunicação. Se não há uma comunicação, é natural das pessoas se afastarem. Então há um distanciamento entre as pessoas. Por medo, né? Por ter medo, a pessoa ela vai se calar. Ela vai engolir conflitos, ela não vai falar sobre aquilo que ela pensa, não é? Sobre aquilo que ela está sentindo, e isso leva o quê? Não conquistar pessoas, não se relacionar, porque o medo nos distancia e com isso a gente não conquista amigos, não conquista as pessoas, por medo nós não conquistamos ninguém, com medo nós não conquistamos nada e nem ninguém. Porque nos impede o nosso movimento, impede a nossa comunicação, impede a nossa aproximação das pessoas. Então o medo ele faz isso. Então é ruim. Por medo as pessoas deixam de falar, não é, aquilo que estão sentindo e muitas vezes acabam aceitando sem nenhum questionamento a imposição do outro. E eu não estou dizendo que a gente tem que sair por aí falando tudo que acha, tudo que pensa, tudo que quiser. Não, a gente precisa falar. Claro que é necessário ter uma adequação à hora, o momento, como falar. Né? Mas é necessário, sim, precisa haver uma comunicação. Eu preciso falar sobre aquilo que eu estou sentindo. Eu preciso ter espaço para isso. Quando o outro me inibe, muitas vezes, o medo, aí eu não vou entrar nesse mérito, nessa avaliação, mas o medo ele pode vir de várias situações, porque o outro ele me intimida, me inibe, ele tem um exercício de poder muito grande sobre mim, é uma manipulação, enfim, pode vir da minha infância, da minha vida, né, do passado, de como foram as minhas relações, enfim, várias situações podem gerar esse medo. De qualquer forma, ele é nocivo à comunicação e vai impedir. Porque quando nós temos medo, a gente se cala. Eu não vou falar. Se eu falar, o outro vai ficar bravo comigo, vai brigar, vai se afastar. Então eu acredito, melhor eu não falar nada. Só que o medo, ele por si só, ele já danifica as relações. Então mesmo que eu não fale, eu vou ter problemas. Vai ser ruim. Porque se eu tenho medo, é porque essa relação já está com dificuldades, já está adoecida de certa maneira. Então, sempre vai ser ruim. Terceiro problema que atrapalha a comunicação, os ciúmes. Os ciúmes, que é totalmente ligado lá ao primeiro que eu falei, que é a insegurança, né? Porque o ciumento, ele é inseguro. Porque ninguém tem ciúmes. Ciúmes, claro, eu tô falando assim, de repente tem uma situação que é real ali, eu até posso sentir um certo ciúmes. Mas não aquela pessoa que é ciumento, que tem ciúme de tudo, de todos, em todo momento, a toda hora, a todo instante. Isso traz e revela uma insegurança minha, uma insegurança desta pessoa. Tá? Indica, não é, comparação é um indício de ciúmes. Aquela pessoa também que se compara muito, se a gente olhar e investigar um pouco mais a fundo, a gente vai encontrar uma pessoa com baixa autoestima, uma pessoa insegura e uma pessoa ciumenta.
Então, às vezes, o ciúme ele se apresenta de uma outra maneira não tão clara, como, por exemplo, a questão da comparação, não é? E essa conduta do ciumento faz com que a comunicação não seja espontânea, não seja clara. Ela acaba sendo, assim, pensada, sabe? Eu tenho que pensar, quando eu me relaciono com alguém assim, eu tenho que ver assim, nossa, se eu falar isso, não posso falar essa palavra, porque talvez a pessoa entenda isso e vai ter essa reação e vai ficar chateada. Não, então não dá. Então eu nunca posso ser espontâneo, eu nunca posso ser o meu natural, eu sempre tenho que estar pensando o que eu vou dizer, como eu vou dizer, que jeito eu vou dizer, se isso eu posso ou não. E aí não é natural, não é espontâneo, e aí todo esse diálogo passa a ser um diálogo calculado, que eu tenho que fazer toda uma análise antes de me comunicar, antes de dialogar com o outro. Isso é muito ruim. O que acontece bastante no comportamento do ciumento é aquele ditado popular que a gente pode aplicar: joga verde para colher maduro. Então é aquela pessoa que ela calcula, né, tudo que ela vai, como ela vai conversar. Por quê? Porque ela é insegura, tem baixa autoestima, e ela vai calcular porque ela imagina que o outro, quem sabe, talvez esteja pensando, esteja agindo, esteja assim. Então ela joga uma informação para ver o que ela vai ter de resposta. E aí, em cima daquilo ela já toma uma posição como verdadeira, né? Ela já faz o seu julgamento e aquilo já é uma verdade absoluta. Então é assim que processa mais ou menos. Vem junto também um pouco de manipulação, porque quando eu faço isso, eu estou manipulando, eu estou tentando pelo menos manipular, né? Quando eu faço essa volta toda para alcançar ou para confirmar, às vezes, porque é muito comum dizer assim, eu já sabia, eu só queria confirmar. Então eu já pensei, eu já analisei na minha mente o que o outro pensa, o que o outro acha, o que o outro faz, e eu já dou por verdade, e aí eu faço uma manipulação de tal maneira que o outro traz uma resposta que eu digo, viu, era isso mesmo, eu tinha razão. Então é uma manipulação, e isso não é bom. Manipulação não é bom na comunicação. Quando ela for manipulada, ela não é real, ela não é espontânea, e essa comunicação ela fica comprometida, né? Porque traz desconfiança, distancia as pessoas, traz uma frieza entre os relacionamentos, e isso tudo são coisas que conduzem, se não for tratado, se não for a tempo curado, ao fracasso dessa relação, desse relacionamento, dessa comunicação. O ciumento, a pessoa que é ciumenta, a gente precisa de ajuda para reconhecer o quê? Reconhecer a sua insegurança e a sua baixa autoestima. Reconhecer, eu sou inseguro, eu tenho baixa autoestima e eu preciso de ajuda, eu preciso melhorar isso, porque eu tenho que, sim, confiar em mim, ser seguro da pessoa que eu sou, tenho que melhorar a minha autoestima, porque assim eu vou conseguir me relacionar melhor com as pessoas. Então, o primeiro passo é reconhecer, para depois buscar, mudar isso, melhorar, se curar dessas dores e conseguir ter uma boa comunicação, um bom relacionamento, ser aquela pessoa que consegue sim transitar nos vários meios de forma saudável. Não ser aquela pessoa que em todo lugar que chega é encrenca. Sabe aquela pessoa que ninguém fala nada, assim, nossa, teve um momento bom, eu lembro lá em tal época, assim, foi uma coisa tão boa daquela pessoa. Não, tudo que lembram sobre a pessoa é sempre encrenca, é sempre confusão, é sempre conflito. Não tem pessoa assim? Tem. Esses dias eu estava conversando com uma senhora e ela me falando exatamente isso, comentando a respeito de uma pessoa que sempre que as pessoas comentam alguma coisa é sempre nesse sentido, nunca é algo bom, sempre é ruim. E isso é muito triste, né? E a gente pode mudar. Quarto problema que compromete a comunicação: manipulação, né? Que eu já comecei falando até. Por quê? Porque traz uma informação falsa. Quando há uma manipulação, não é real, a realidade ela não está ali, a verdade, né, melhor dizendo, ela não está ali. São comportamentos bem distintos daquilo que a pessoa realmente é. Manipula, leva uma informação que não é totalmente verdadeira e que vai fazer com que o outro ou os outros pensem algo distinto daquilo que realmente é a essência desta pessoa. Então é o ocultamento da verdade. E ocultar a verdade não é bom, não é correto. A verdade ela precisa sempre estar presente. A gente não pode se pautar em cima de coisas que não são verdadeiras.
a verdade, por pior que ela possa me parecer, ela vai ser sempre melhor, porque ela é a verdade e vai se manter daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos. Agora, se eu contar uma mentira bem bonita, daqui a pouco, daqui 1 ano, não precisa muito, 6 meses, eu já esqueci exatamente como é que foi que eu falei a mentira. E aí eu vou ser pega, porque é mentira. Eu criei algo, eu inventei. Então, é ocultar aquilo que é a verdade, o verdadeiro. E o último ponto, problema, que dificulta a comunicação é a desconfiança. Porque ela gera problemas na comunicação, que eu também já falei, né, em relação até ali, falando sobre os ciúmes, que ele é desconfiado, o ciumento é desconfiado, e a desconfiança, ela gera problemas na comunicação, porque a pessoa fica sempre com o pé atrás. Então, a pessoa, ela teve, provavelmente, uma situação difícil, uma situação que ela foi enganada, ou em que ela foi, às vezes, né, ludibriada, enfim, ela não teve uma boa relação, uma boa comunicação em algum ponto, em alguma altura de sua vida, e aí ela acaba levando isso para todas as relações, para todos os contatos de comunicação, para todos os momentos de comunicação. E a gente não pode generalizar o mundo, nem as pessoas, né? Porque eu tive uma situação que não foi boa, eu não posso dizer que agora também não vai ser e que nunca mais vai ser. Então eu preciso sempre me curar disso. Porque se eu sou desconfiado, sou aquele que desconfia de tudo e de todos, eu preciso sim me autoconhecer e olhar para mim. Por quê? Paro, me autoanaliso, olho para mim e vejo por que eu faço isso. Aí eu estou prejudicando os meus relacionamentos. Porque eu fico sempre com o pé atrás, eu fico sempre achando que o outro não é sincero, que o outro não é verdadeiro, que o outro está me enganando. E aí eu vou corresponder, ou eu vou me comportar, vou ter uma atitude com as pessoas baseado na minha desconfiança, de que todos mentem, de que todos enganam. E não é assim, não é todo mundo é bonzinho, mas também não é todo mundo mal. Eu não posso passar a régua desta forma. Eu preciso saber que existem sim, infelizmente, pessoas que vão ocultar a verdade, vão mentir, vão manipular, né? Podem até me enganar, tentar, mas existem do outro lado aquelas pessoas que são sinceras, que são, né, verdadeiras, que buscam ter o melhor comportamento e as melhores atitudes. Não é que erram sim, porque todos nós erramos, mas que buscam viver de forma assertiva, buscam fazer o que é correto, buscam acertar, não aquela pessoa que sabe que está errado e vive no erro, busca o erro, não é? A gente sempre precisa ter essa percepção de que existem os dois lados, por isso que a gente tem que estar atento, não pode viver no mundo a passeio, né? Porque quando a gente vive no mundo a passeio, a gente acha que tudo é maravilha, e não, só que eu não posso generalizar nem de um lado, nem de um extremo e nem do outro extremo, porque daí isso é muito ruim para nós. Então, esses 5 pontos, né, eles comprometem, esses 5 problemas, eles comprometem, eles impedem que a nossa comunicação seja uma comunicação boa, positiva, saudável e atrapalha nos nossos relacionamentos. Mas isso foram os pontos problemas, não é? Mas agora, como melhorar isso? Como é que eu posso melhorar essas questões todas? Como que eu posso melhorar a minha comunicação? E aí eu trouxe também alguns pontos que eu vou ir falando aqui para vocês também perceberem o que dá pra gente fazer para melhorar. A gente viu os problemas, não é aquilo que impede, alguns deles, né? Existem outros, mas eu trouxe 5, não daria para falar mais. E trouxe também como melhorar isso. Primeiro ponto que a gente deve sempre, né, começar por nós, comigo, porque o ser humano tem a tendência é sempre o outro que está errado, eu sou assim porque o outro fez tal coisa, meu comportamento é assim, minha resposta é essa porque o outro, porque os outros, porque a minha família, porque a minha casa, porque meus amigos, meu chefe, meu marido, tudo é sempre o outro, né? Então não, vamos parar, sou eu. Então perguntar, se eu quero saber me comunicar bem, eu tenho que fazer o quê? Perguntar e não interpretar. E nós, seres humanos, a gente adora fazer uma interpretação, né? Adora. A gente já... Sabe aquela frase assim? Eu acho que ele tá pensando tal coisa. Eu não posso achar. Eu não leio pensamento, graças a Deus. Né? Nós não lemos. Então, a gente não pode interpretar. Não, parece que tal coisa. Não. Pergunta.
Quando a gente pergunta é mais fácil, a gente vai ter uma resposta. Então, primeiro, né, pergunte, não interprete, não fique imaginando coisa. Segundo, não exagere em utopias. O que seria isso? Quando a gente tem aquela utopia, quando aquilo é utópico, sabe quando eu crio na minha mente, eu crio para mim que a perfeição da situação, do relacionamento, da comunicação, das minhas amizades, das pessoas do meu trabalho, da minha casa, da minha família, do meu casamento, eu crio aquilo utopicamente. Então, quando não acontece, aí eu acredito que tem um problema. Fico frustrada, sofro, porque foi utópico. Eu criei, eu fiz aquilo um conto de fadas. Perfeito, sem erros, sem falhas, sem nada dando errado, tudo certinho. Na vida real não é assim. Na vida real nós temos problemas, dificuldades, situações que precisam ser ajustadas. Sempre, a gente precisa ir ajustando. Precisa conversar, precisa falar sobre aquilo que não está sendo tão bom. Precisa haver a comunicação. Bons relacionamentos exigem conversas difíceis. Sempre. Então, para que a gente tenha bom relacionamento, a gente precisa conversar sobre esses assuntos que não são tão fáceis às vezes, mas é preciso, sem medo. Então, não exagerar nisso, na minha imaginação, achar que estou vivendo conto de fadas. Autoavaliação. Como eu falei, a gente precisa se autoavaliar, isso é fundamental, parar e olhar para mim, porque às vezes eu só estou apontando o erro no outro, porque o outro faz ou porque o outro não faz, porque o outro é assim, porque eu sempre estudo, Será? Vamos parar e vamos se autoavaliar. O que eu estou errando, que pontos que eu posso melhorar, o que eu posso fazer para ser melhor. Mesmo que numa relação, numa comunicação, porque sempre é relacionamento. A minha responsabilidade pelas dificuldades, pelos conflitos que estejam acontecendo, existindo, seja apenas de 5% e do outro 95%. Se eu mudar a minha parte, se eu melhorar nos meus 5%, esse relacionamento vai dar certo. Ah, como assim? Não acredito, psicólogo. Acredite. Por quê? Porque eu posso ser responsável só pela minha parte. Então, se eu melhorar, se eu mudar aquele 5% do qual eu sou responsável, vai mudar sim, vai melhorar. Tenha certeza, acredite. Faça o teste. Se não acredita em mim, tudo bem, mas vai lá e faz o teste. Vê, muda, cuida da tua parte. Tu vai ver como tu vai ter uma resposta, um retorno diferente. Por quê? Porque como nós somos relacionais, lembra que eu falei que o ser humano é relacional e comportamental? Então, eu vou mudar a minha parte, o outro vai sim responder diferente também. Então vai mudar. Mas eu tenho que mudar a minha parte. Eu só posso mudar a minha, não posso mudar o outro. Não temos esse poder. Então, se autoavaliar é muito importante. Praticar a empatia. O que é empatia? Não é eu exatamente tentar me colocar ali na posição do outro. Porque quando eu fico só julgando, eu fico só apontando, eu fico rivalizando com a outra pessoa, eu só olho daqui. E será que se eu trocasse de lugar momentaneamente, não que seja possível, não é? Mas a gente tentar fazer esse exercício. Tá, se fosse comigo, se fosse nessa situação, eu lá no lugar dessa pessoa, como eu reagiria? Como seria? Será que é bom? Será que eu iria gostar? Será que não? A resposta que eu tiver dessa pergunta para mim vai ser o que vai ser pro outro também, porque se não for bom para mim, não é bom pro outro, tenha certeza. E a gente faz isso às vezes para punir a outra pessoa, para se vingar. Ah, porque não fez para mim, agora eu não faço. A gente só faz aquilo que a gente vive. A gente só consegue transmitir, dar, entregar ao outro aquilo que a gente tem. Se eu estou fazendo assim, se eu não quero falar, se eu fico de mau humor, se eu quero punir o outro, não fez pra mim, agora eu não vou fazer, não é por conta do outro que a pessoa está agindo assim, ou que eu estou agindo assim, é por mim mesmo, é porque eu só tenho isso dentro de mim, eu só tenho amargura, eu só tenho ressentimento, eu só tenho mágoas, e é isso que eu vou entregar. Se eu só tenho mágoas, feridas, eu vou ferir o outro, eu vou sangrar em cima do outro, eu não tenho amor, eu não tenho empatia, eu não tenho compaixão, eu não tenho perdão no meu coração, então eu vou entregar o que eu tenho. Então a gente precisa buscar sim um coração amoroso, um coração perdoador, porque aí a gente vai conseguir
não é? Ser uma pessoa um pouco melhor. Eu não estou dizendo que a gente vai ser perfeito, porque não somos perfeitos enquanto estamos aqui na Terra. Mas a gente vai procurar melhorar, sim. Ter humildade também. Humildade, ser humilde, ouvir. Todo mundo quer falar, mas ninguém quer ouvir. Não, é minha vez. As pessoas brigam para falar. Não, sou eu, deixa eu falar. Todo mundo quer falar, mas ouvir, ninguém quer. Então a gente tem que ter humildade para ouvir. Eu falei, agora escuta. Ah, mas eu não tô gostando. Sim, não é se tá gostando, eu nem falei se estava gostando ou não, se era bom ou não. Ouvir. Então ter o coração humilde, humildade. A humildade, ela brota no coração, ela nasce no coração e na nossa mente. Ela vem de dentro, não é de fora. Não é as roupas. Não é, às vezes a pessoa até fala manso, calminha, mas não é humilde. Então vamos ficar atento a isso. Que humildade? Que é humildade? Demonstrar atenção. Isso é muito importante. Porque a pior coisa que vem é tu estar tentando se comunicar com alguém e a pessoa simplesmente não está dando atenção. E hoje a gente vê muito isso. Sempre teve, mas agora, de uns tempos pra cá, muito mais. Porque o que mais é disputado é a atenção das pessoas. Todo mundo quer a nossa atenção. As mídias, né, a TV, o rádio, a internet, o celular, todo mundo quer atenção. E dentro da própria internet, é uma disputa pela tua atenção. Qual será que é o programa mais atrativo? Qual será que é o aplicativo? Qual será que é isso? Qual será que é a rede social? É tudo pela tua atenção. Só que o que é mais importante? Quem está lá, quilômetro de distância, quem eu nem conheço. Ah, legal, eu gosto de assistir, eu gosto de ver muitas coisas, né, na internet. Eu gosto, não vou dizer para vocês que não, seria uma mentira. Mas quem que é mais importante? Ou deve ser? As pessoas que estão lá, que eu nem conheço, muito boas, estão falando coisas interessantes, coisas boas, coisas que acrescentam até na minha vida, no meu conhecimento. Mas assim, eu tenho que ter tempo para todas as coisas. Tem que ter um equilíbrio. Né? As pessoas que estão aqui, às vezes eu estou deixando muitos que estão aqui. Porque estou aqui de corpo, mas não estou dando atenção. Então, olhar para o outro, ouvir, a comunicação visual, né? Dar atenção. Dialogar sem gritar. Isso também é muito importante, porque para eu estabelecer uma comunicação, não preciso gritar. Na verdade, é bem o contrário. Quanto mais eu grito, mais as pessoas se agitam, mais as pessoas gritam. Começa a falar alto e alto, o outro vai falar mais alto, mais alto, mais alto e vai ficar uma doideira. Horrível, ninguém entende nada. Agora tá todo mundo gritando. Eu falo mais baixo. Então, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão diminuir o volume, vão parar para te ouvir. Isso é assim, ó. É real. Numa sala de aula, professor, quanto mais ele gritar, mais a turma, mais os alunos se agitam. Eu já fiz essa experiência. Turma agitada, todo mundo conversando, todo mundo falando, e o professor lá querendo passar um conteúdo, falar alguma coisa. Eu vou gritar? Não, sabe por quê? Vou estragar minhas cordas vocais, não é? Vou ficar com a minha voz ruim de estar gritando, e os alunos não vão ouvir. Deve ser mais um gritando. Então, o que tu faz? Duas coisas assim que ajudam, que dá muito certo, que eu já fiz. Primeiro, tu fica em silêncio. Todo mundo falando, de repente eles percebem, numa sala de aula, né, dando esse exemplo, eles percebem que o professor está lá assim quieto. Só olhando. Eles começam a parar. E sabe o que acontece? Viu, para, ó professor, ó, viu, vamos ficar quietos, Eles mesmos. Não é assim? Claro que é assim. Eu já vi essa experiência dos dois lados. Enquanto aluno, enquanto professor, eu já vivi essa experiência. Funciona, é real. Outra coisa, então tu começa assim, ó, começa a falar baixo. Tu baixa mais o tom da tua voz. Começa a falar mais baixo. Porque o que será que tá falando? As pessoas querem ouvir. Elas vão se acalmando. É um efeito. Então não precisa gritar. Gritar dá a impressão de que o outro é surdo. Que eu preciso gritar com ele, falar gritando, para que a pessoa entenda melhor a minha comunicação, o meu discurso. Não. Fala normal. Fala no tom da tua voz. Se a tua voz é mais alta, a minha ela é alta. Eu falo normal, ela pode sair um tom mais alto. Parece que eu estou até gritando. Então, eu, hoje, já de um tempo, eu aprendi a
modelar, né, modular, eu acho que é a palavra mais correta, o tom da minha voz. Então, eu já não falar mais baixo. Então, para mim, do meu natural, eu preciso baixar o tom. Eu falo mais baixo. Então, não é o tom normal da minha voz, mas eu baixo. Porque senão parece que eu estou gritando, pode parecer que eu estou brigando se eu me empolgar com o assunto. Porque o meu tom, a minha voz, ela é alta. Agora, se a tua voz for alta, faz isso. Se a tua voz é mais baixa, num tom mais da normalidade, vamos dizer assim, então vai falar no teu tom normal. Agora não precisa gritar. Ninguém é surdo, lembra? As pessoas não são surdas. Não manipular, né? Como a gente já falou, a questão de manipular, ela oculta a verdade, isso não é bom, então não vai trazer resultado positivo, não vai ser uma boa comunicação. Seja objetivo. Sabe aquilo que eu vou conversar? Vamos falar objetivamente no ponto que precisa ser tratado, não ficar falando, contando uma história, porque isso, porque aquilo. Eu faço uma volta imensa e a pessoa, quando eu chegar a falar, a pessoa já cansou, já dormiu, já está com sono, já. Não, então seja objetivo, pontual, não precisa alongar nada. A gente tem que falar sobre isso, nosso problema é esse, a dificuldade que a gente está enfrentando é essa, o que a gente pode fazer, como nós podemos resolver, como nós podemos solucionar, qual a solução que a gente pode dar para isso. Vamos tentar, às vezes a gente não vai conseguir no primeiro momento, mas vamos tentar. Vamos tentar, me ajuda? Ser objetivo. E o último que eu trouxe é exercitar a tolerância. No mundo em que nós estamos vivendo, intolerante a tudo, intolerante a ideias, intolerante a gostos, intolerante a posições, as pessoas hoje elas não toleram. Ninguém pode pensar diferente. Ninguém pode gostar de uma outra cor, ninguém pode gostar daquele outro tipo. As pessoas estão intolerantes. Tudo que é diferente, eu gosto disso, todo mundo tem que fazer isso, gostar disso, comer isso, e nisso. Gente, não. Deus nos deu liberdade. Deus, na sua soberania, Ele não exige de nós. E às vezes nós estamos fazendo coisa errada, indo para o caminho torto lá, não era para ir. Ele vai lá e diz, não, vem. Não. E Ele poderia. Ele tenta, Ele fala, Ele avisa com amor. E nós queremos, a intolerância como prato principal das nossas relações e da nossa comunicação. Não funciona. Então, ser tolerante. Isso eu não estou dizendo que é ser conivente com a situação, não, mas tolerar ouvir a diferença, ouvir o que o outro pensa, ouvir que o outro pensa diferente, gosta de outras coisas, como que a gente pode resolver, como que a gente pode equilibrar, ajustar. Tolerância, ouvir, atenção, verdade, tudo isso são pontos que vão nos ajudar a melhorar a nossa comunicação. Certo? Eu espero que tenha te ajudado, que tenha contribuído, que tenha trazido de alguma maneira uma reflexão sobre a tua vida, sobre a maneira com que tu estás te comunicando. E eu estava estudando isso aqui, eu também pensei e refleti sobre muitas coisas, porque sempre eu já sabia, mas poxa, será que eu estou fazendo? Eu acho que tem que melhorar isso aqui, sempre. Porque às vezes a gente sabe, mas acaba esquecendo, acaba errando, voltando a ter hábitos ruins. Então a gente precisa sempre estar relembrando. Não, tem que cuidar disso aqui, sempre se autoavaliando. E o mais importante de tudo pra gente fechar é ser honesto com o outro e com a gente mesmo. Porque se não existir isso, é uma construção em cima de algo que não é realmente forte o suficiente para sustentar. A qualquer momento vai ruir. Por quê? Porque é ilusório, é imaginário, não é verdadeiro. Então lembre-se, sempre autoavaliação e ser honesto contigo, com o outro e contigo. É assim a gente vai conseguir ir melhorando, percebendo aquilo que não está tão bom em nós e mudar, porque nós somos responsáveis pela mudança em nós mesmos. Nós somos responsáveis somente pelas nossas decisões, pelos meus comportamentos, pelas minhas palavras, pelas minhas escolhas, não pelas do outro. Tá bom? Então, que Deus te abençoe. Um ótimo sábado a todos vocês. E em maio, nós retornamos, porque no próximo sábado já estaremos no mês de maio. Tá bom? Com uns assuntos novos aí, falando no mês de maio no programa Psicologia em Foco.
Que Deus te abençoe e até o próximo sábado, se Deus quiser. Tchau, tchau.